Muito bom! Eu estou querendo contar uma história e depois dar a minha interpretação sobre essa história. Uma história muito antiga, que você com certeza conhece, que é a história do Pinóquio. Com certeza conhece, né? Então, essa história, ela foi escrita por Marco Colotti em 1881. E ela foi publicada 2 anos depois, em 1883, num jornal infanto-juvenil italiano, se eu não me engano em Florença, enfim, uma cidade da Itália. E a história era trágica pra caramba. Pra você ter uma ideia, na primeira versão, Pinóquio morria enforcado. Aí era um jornal infanto-juvenil. E aí o editor do jornal, foi publicada 2 anos depois, em 1883, o editor do jornal olhou aquilo e falou, pô, cara, assim, dá uma maneirada aí, coloca um final menos trágico para esse Pinóquio aí. E aí ele continuou lá, deu uma trabalhada, e isso em 1883, então, foi a segunda versão de Carlo Colotti, o cara que inventou essa história. Em 1940, 59 anos depois, quase 60 anos, né, que foi feita em 81 a história, ela foi assim redimensionada por Walt Disney, então que virou uma referência aí mundial a história do Pinóquio, com o desenho animado que foi lançado em 1940, que existe algumas diferenças, aliás existem várias diferenças, né? Ela foi romanceada, ela foi adaptada para criança, mas o importante é que as chaves espirituais, vamos dizer assim, que essa história tem, ela se manteve, até porque Carlo Colucci, até onde eu sei, ele era maçom e disse também que Walt Disney também era. E um dos interesses de Walt Disney por fazer as grandes fábulas, fazer as produções que ele fez, é por conta do interesse iniciático que existe nessas histórias aí. Então, eu vou contar a história assim, baseado na versão Disney, do Walt Disney, que é aquela que todo mundo conhece, beleza? Então, vamos lá. Então existia um velhinho chamado Gepeto, e ele era um fabricante de brinquedos de madeira e também de relógios de madeira. Isso é um detalhe importante, né? Se você for ver no desenho animado, a oficina dele tinha vários brinquedos e vários relógios de madeira, né? E um dia, Gepeto, então, resolveu criar uma marionete, um boneco de madeira, todo articulado, que se movia com cordões, uma marionete, isso também é uma chave importante, né? E assim, ele caprichou e viu aquilo. E ele vivia sozinho. E ele tinha muita vontade de ter alguém com ele, porque ele vivia com um peixinho, aliás era uma peixinha chamada Cleo, olha que bonitinho, um peixinho chamada Cleo, e um gatinho chamado Fígaro. E ele queria um filho, porque por mais que ele tratasse com os animais, ele queria ter assim uma presença humana. E ele então orou um dia, pediu assim, ele olhou pela janela e viu uma estrela azul, e ele pediu para aquela estrela que aquele boneco tivesse vida. Então, durante a noite, o Gepeto dormindo, a fada azul, que tinha a ver com aquela estrela azul que ele tinha pedido, vem e encanta o boneco, e o boneco começa a ter vida, ter movimento, falar e ter vida própria. E nesse momento
quando o boneco percebe aquilo, que estava vivo e tudo, isso o Gepeto dormindo ainda, era durante a noite. Ele olha para a fada e fala, nossa, que maravilha, mas eu sou um boneco, eu queria ser um menino de verdade. E aí a fada disse para ele assim, olha, eu aqui atendi o pedido do Gepeto, que foi um homem muito amoroso, muito bondoso durante toda a sua existência, e eu estou atendendo o pedido dele. O teu pedido para se tornar um menino de verdade não é assim. Tu vai ter que provar que é corajoso, sincero e generoso. De novo, se você provar que consegue ser corajoso, sincero e generoso, eu então concedo o seu pedido de lhe transformar no menino de verdade. E nisso, ali tinha um grilo por ali, ela chamou o grilo e disse, ó, você vai ser a consciência, entre aspas essa consciência, depois eu explico, você vai ser a consciência do boneco. E transformou o grilo em tal, o famoso grilo falante. Ele era todo meio mendigão, assim, tinha umas roupas todas rasgadas, uma cartola toda remendada, a tampa da cartola subida, assim. Ela transformou ele de elegante, com fraque e cartola, a consciência do Pinóquio. E o grilo falou, nossa, como eu sou importante, não dá para ter aqui um crachá de ouro. Ela olhou para ele e falou, ó, faz o teu papel aí, vai. Ele não fica pedindo muito. Né? E o grilo passou a ser então a consciência do Pinóquio. Gepeto ainda estava dormindo. Parênteses. Na história original, o Pinóquio era terrível, o Pinóquio de Carlo Collodi. Ele era assim, mal educado, travesso, aprontão. E quando o grilo veio falar com ele pegou uma marreta e deu uma marretada e matou o grilo falante. Vamos lá, vamos para a história do Walt Disney, que é menos cruenta. Então, aí a fada, Ária, foi embora. De manhã cedo, estava lá o boneco vivo, falando, andando, pulando. E Gepeto, quando vê aquilo, fica assustadíssimo. Ele não acredita naquilo. Como é que pode? Aí ele lembra que o pedido dele tinha sido atendido. Ele, então, a obra dele, aquele boneco muito bem feito, todo articulado, todo lá, ele virou realmente um menino que ele começou amorosamente tratá-lo como um filho. E a primeira coisa que Gepeto fez foi o quê? Foi mandá-lo para a escola. Olha que legal. Ele foi lá e deu uma maçã para ele levar para a professora. Isso é legal, né? Levar maçã para a professora. Eu fui professor durante muito tempo e nunca ganhei uma maçãzinha. Mas vamos lá. Então, e dá um livro para ele e diz para ele ir para a escola. O Pinóquio, quando vê as outras crianças, fica excitado. Ele tinha acabado de, entre aspas, nascer naquele momento ali. E ele e o grilo, então, que era a sua consciência, ele começa a ir para a escola e no caminho da escola ele já encontra ali duas figuras importantíssimas, que é uma raposa, que é chamado de João Honesto, e um gato que se fingia de cego para poder enganar os outros, que era meio mudo, na verdade, que era o Gedeão, que era amigo do João Honesto, a raposa. E os dois, quando cruza e vê aquele boneco de pau, sem cordão, vivo, já imagina que poderia ganhar muito dinheiro com aquilo. E naquela época, naquela cidade, estava lá passando um teatro de marionete, que era do famoso Stromboli, que era o dono do circo de marionete.
E aí o João Honesto, a raposa, ele pega, cara, vamos pegar esse menino e vamos vender, dar um jeito aqui de enrolar esse moleque e dar pro Stromboli, e ele vai pagar um dinheirão para nós, um cara, o dono do teatro de marionete, que de repente tem uma marionete que não tem cordão, que é viva, que fala e que age sozinha. E aí eles seduzem o Pinóquio com o caminho do estrelato, do teatro, e dizem para ele que ele ia ganhar dinheiro fácil, fama, fortuna, né, assim, seguidores na internet, ia se tornar uma celebridade. E o Pinóquio entra nessa e vai assistir o show de marionete, e quando ele vê o show de marionete, ele fala, pô, eu sou muito melhor que eles, não preciso de cordão, e aceita a proposta, e de cara, no primeiro espetáculo, fica todo mundo encantado, porque era uma marionete que não tinha cordão, e que vivia sozinha, e todo mundo ficou encantado com aquilo, e jogaram dinheiro no palco, tudo, e ele já na primeira apresentação começou a fazer fama, e o Stromboli percebeu que ali tinha grande oportunidade de riqueza. E a hora que ele junta todo o dinheiro que ele tinha ganho no espetáculo, ele dá uma moeda falsa para o Pinóquio, que diz que queria voltar para casa para mostrar para o pai o que ele tinha conseguido. E aí o Stromboli fala, pô, nada disso, tu é a minha galinha de ovos de ouro aí, né? Que é outra história. E aí prende o Pinóquio numa gaiola. Nessas alturas, o grilo falante, que tinha visto que ele estava fazendo fama e tudo, ele disse assim, esse cara não precisa mais de mim, ele já está famoso e tudo, e vai embora, triste, e dizendo assim que um ator como ele não precisava de uma consciência com tanta fama. E aí ele sente uma vontade de se despedir do Pinóquio e vai atrás da caravana do Stromboli, que estava indo para outras cidades para ganhar mais e mais dinheiro. Aí, quando o grilo alcança, vê que ele, a caravana, vê que ele estava preso numa gaiola. E ele tenta aí entrar dentro do cadeado, que era um cadeado todo enferrujado, e não consegue. E ele diz, caramba, não tem como, só um milagre agora para a gente se salvar dessa daí. Nisso, pimba, falou a palavra milagre, de novo a estrela azul se aproxima e vem aí de novo a fada azul e diz para ele, nossa, o que aconteceu com você? Por que você está preso nessa gaiola? Aí o Pinóquio, meio sem jeito, começou a fazer o quê? A mentir para ela, dizendo, não, é o seguinte, eu estava num lugar e ia indo para a escola, e começou a contar uma lorota, e conforme a mentira ele ia contando, o nariz dele ia crescendo, ia crescendo, ia crescendo. Quando ele viu aquele nariz enorme, ele olhou para aquilo e perguntou para a fada, nossa, o que está acontecendo? O que está havendo? Aí a fada diz para ele o seguinte, um menino que quer ser mau, obrigado aí, é o fumacê, é o carro que passa fazendo a fumaça para matar esses mosquitinhos aqui. Beleza. Então, quando ele começa a mentir, ela pega e diz para ele, olha, o menino que quer ser mau vai ser sempre um boneco de pau. De novo, porque isso é importante. O menino que quer ser mau vai ser sempre um boneco de pau. Aí ele se arrepende, né? O próprio grilo fala para ele, porque ele perguntou, mas e o grilo, e a tua consciência? Aí ele começou a contar uma mentira, que o grilo tinha sido preso numa caixinha, o grilo falou, não me mete nessa não, me inclui fora dessa. E é claro que a fada sabia o que estava acontecendo. E aí ela pega e diz, quando ele vê que ela diz isso, ele começa a se arrepender das mentiras que ele tinha contado. E o arrependimento dele faz com que o nariz reduza. E ela diz a frase, ó, atenção, o menino que quer ser mau vai ser sempre um boneco de pau. Beleza. E, como toda presença divina, como toda fada,
foi embora. E aí, mas abriu o cadeado. Era o milagre que eles estavam precisando. E aí o que acontece? Eles fogem e vão para a rua e deixa Stromboli vai seguir o caminho dele. De novo a fumaça. Mas isso é ótimo, essa fumaça, porque está cheio dos mosquitinhos aqui, porque tem um lago maravilhoso aí atrás que vocês devem estar vendo. E aí fica bem confortável depois. Voltando. Aí os dois, o grilo falante e o Pinóquio, começam a voltar para casa e ele tinha o propósito, e tinha dito para a fada de que iria ser um menino bom dali para frente. E que ia voltar para a casa dele e que lá ia voltar a estudar, ia encontrar com o pai dele, ia fazer tudo correto. E indo pelo caminho, já chegando perto de casa, que ele encontra de novo o João Honesto e o Gideão, a raposa e o gato cego, que diz para ele: não, peraí, não vai não, tem uma coisa muito legal para você, porque tinha na cidade um cocheiro que arrecadava as crianças para levar para um lugar chamado Ilha dos Prazeres. Olha o nome da ilha, Ilha dos Prazeres, onde as crianças poderiam fazer tudo o que quisessem, mas em compensação acabavam ficando burras, viravam burros, e o tal do cocheiro vendia esses burros para fazer trabalho pesado nos lugares que precisasse. Muito bom, aí o João Raposo, querendo ganhar dinheiro de novo às custas de Pinóquio, começa a seduzi-lo de que não, ele tinha que conhecer, ele tinha passado por um estresse ali, ele tinha que conhecer alguma coisa que era fantástico, que era a Ilha dos Prazeres, onde eles poderiam fazer tudo o que quisessem as crianças, sem nenhuma punição, e o tanto que quisessem. Na história original, era um lugar onde tinha muito sorvete. Olha só. E, na verdade, era uma história para criança. Mas o Walt Disney já pega um pouco mais pesado aí. E aí o grilo, ele se perde do grilo, porque foi seduzido novamente pela conversa do João Raposo, com essa história de prazer, da Ilha dos Prazeres, e vai. E nesse momento aí, ele vai na carruagem cheia de menino até nessa ilha. Para no porto, pega um barco, e ele conheceu um menino chamado Espuleto, que era terrível. O moleque era mal criado, malvado, e que vivia com estilingue, era o protótipo do menino mal criado mesmo. E o Pinóquio começou a ficar amigo dele, e chegam nessa Ilha dos Prazeres, eles podiam fazer qualquer coisa que eles queriam. Eles fumavam charuto, no desenho mostra, eles fumando um charuto, que na versão moderna hoje seria com certeza um baseado. E tomando cerveja, e jogando bilhar, e quebrando as coisas, e fazendo o que queriam. O que queriam? O que queriam? Faziam o que queriam, não tinha nenhuma punição, tudo era possível, e como o nome dizia, Ilha dos Prazeres, e obviamente o Disney colocou ali as coisas que poderiam dar prazer para uma criança, vamos dizer. Sei lá, se fumar charuto, dá prazer para uma criança, mas está lá no desenho. Enfim. E num determinado momento, que eles já tinham quebrado tudo, e estavam jogando bilhar, tomando bebida alcoólica, fumando charuto, de repente eles começam a se transformar em burros. Que era esse o plano do cocheiro, levar as crianças para a Ilha dos Prazeres e, de repente, transformá-los em burro para vender para trabalho de carga, para trabalho que todo burro faz. E Pinóquio já começa a perceber, porque ele começa a crescer as suas orelhas e começa um rabo, e ele já começa a urrar, a ter uma voz aí de burro. Quando ele vê isso, e aí o grilo que tinha ficado para fora da ilha, ali, que ele não conseguiu entrar, ele começa a perceber que as crianças estão se transformando em burro, ele arruma um jeito de entrar para avisar Pinóquio de que a área, que ali ele estava virando um burro. Ele consegue avisar, e o amigo dele, o Espuleto, vira um burro, ele ficou já com orelhas e cauda, e rabo de burro. Mas, pela conversa do grilo falante, ele conseguiu escapar e saíram, como era uma ilha, eles se jogaram no ar. Mas o Pinóquio era um
um boneco de pau. Ele amarra com o rabo dele, que era o rabo do burro, uma pedra, se joga no mar ali e começa a escapar. E escapam da ilha ali. Quando eles chegam na cidade, uma pomba azul, que era na verdade um mensageiro da fada azul, manda um aviso para eles que o grilo lê, que diz que o Gepeto, então, por conta de que ele tinha saído para a escola há tanto tempo e não tinha voltado, ele tinha saído e procurado ele no mar. E que tinha havido um pescador, tinha visto lá uma história de que o Gepeto tinha sido engolido por uma grande baleia, a baleia das baleias, que era enorme, chamada Monstra. E aí o Pinóquio diz, não, eu vou atrás do meu pai, e ligado nessa história, ele se mune de coragem, amarra uma pedra no rabo e pula no mar e vai, o grilo vai junto com ele, e os dois vão andando no fundo do mar, procurando aonde está essa tal de Monstra. E aventuras para cá, aventuras para lá, eles encontram essa baleia. E junto com um cardume de atum, ele é sugado para dentro da baleia, engolido pela baleia junto com o grilo. Quando ele chega dentro da baleia, ele encontra Gepeto ali, junto com Cleo, a peixinha dele, a sereiinha dele, e Fígaro, o gatinho dele. E ele, papai, tudo isso dentro da baleia. E aí o Gepeto já estava, pô, ficamos aqui, agora vamos morrer. Eles aproveitaram aquela turma de atum que entrou e já estavam querendo cozinhar, comer alguma coisa, quando o Pinóquio diz assim, não, vamos sair daqui. Nós vamos sair daqui. Como que nós vamos sair daqui? Vamos fazer uma fogueira e vamos fazer a baleia espirrar. E assim ele faz. Pega lá com o resto de madeira, ele estava com o navio velho lá dentro, junta tudo e tal, faz uma fogueira, a baleia espirra e joga todo mundo para fora. Gepeto, Pinóquio, o grilo falante, Fígaro e a sereinha, o peixinho, o Cleo. E todo mundo para fora. E aí a baleia começa a ficar brava, que eles estão ali, vai atrás deles, com o próprio mergulho, com a onda, eles vão dar numa praia onde Gepeto está desfalecido e Pinóquio também. E, de repente, já estão meio mortos ali na praia, ali a fada aparece de novo e diz para ele o seguinte, você foi um menino corajoso, você foi um menino sincero e você foi um menino bondoso. Portanto, você conseguiu e transformou ele num menino de verdade. E aí, quando o Gepeto acordou, ali ele viu o Pinóquio, que já não era mais um boneco, era um menino, filho dele, e viveram felizes para sempre. Muito legal essa história, né? Muito bom. E agora? E aí? E a segunda parte dessa história? Dá um pouquinho d'água para mim aqui, meu bem. Agora, vamos à interpretação do que significa tudo isso. Aí. Tem várias chaves aí, que na verdade, a história de Pinóquio é a história do ser humano, de cada um de nós. É o caminho, tem aí vários mitos incrustados aí. O mito do herói, a história de Jonas, bíblica. Mas vamos lá, vamos pelo começo. Primeiro nome, Pinóquio. Isto daí é por minha conta, tá? É minha interpretação, tem várias interpretações, eu vou dar a minha aqui. O nome Pinóquio vem de pinho, porque essa era a madeira que ele achou. Segundo o Marco Colotti, era um tronco de pinho que começou a falar. E aí, de um outro marceneiro que se chamava Cereja, e o Cereja premiou Gepeto com essa
pedaço de tronco de pinho que falava. E por que pinho? Daí Pinóquio, de pinho. Por que pinho? Porque o pinho tem a pinha. O que é a pinha? Se você for estudar sobre a pineal, você vai ver desde o começo da humanidade, na tradição egípcia, por exemplo, tem lá um bastão com uma pinha dentro. A pinha é a forma da pineal. A pineal, aquela glândula, se a gente enfiar um raio laser, vamos dizer assim, no alto da cabeça e no meio dos olhos, aonde ele se cruzasse, tem uma glândulazinha que é conhecida como glândula espiritual, que une a matéria ao espírito, a pineal. E a pineal é uma pinha, não uma pinha, um mapa, uma pinha, a fruta do pinho ali. E daí, aliás, a parte masculina do pinho, né? Porque a parte feminina é toda redonda, que dá o pinhão, cada pedaço daquele do pinhão. Então, é a pineal. Por que Pinóquio? Porque ele já coloca a nossa história, de que através dessa corporalidade, através dessa glândula, nós podemos virar um menino de verdade. Por enquanto nós ainda somos bonecos de pau. Começa o nome dele, Pinóquio. O nascimento dele, quem era Gepeto? Gepeto é o que os gnósticos chamam de o demiurgo, o Deus menor, o Deus mais próximo, demiurgo. Né? Na Cabala, a gente chamaria de Elohim, o Deus da natureza, o Deus mais próximo, que por um gesto de amor quis criar a criatura nesse planeta. Mas a criatura, nós, seres humanos, ainda não tínhamos a consciência, a iluminação, o que eu chamo de consciência verdadeira. Por isso que quando eu disse que o grilo era a consciência, entre aspas, na verdade, o grilo, ele seria tipo assim, o alter ego, o superego, aquele que controla, aquele que observa, aquele que dá as dicas, que tem a intuição, mas que não é verdadeiramente a consciência. A consciência é quando ele vira um menino. Olha que interessante isso. Então, muito bem. Aí logo no começo, o demiurgo, o Elohim, o pai, né, do Pinóquio, já manda ele para a escola. O que é a escola? É o caminho do conhecimento. É através do conhecimento, do estudo, é que nós podemos chegar à consciência. Olha que legal. Mas no primeiro passo já vem o primeiro vacilo, o caminho fácil, que era ganhar dinheiro fácil, que era o espetáculo, fazer a fama, a fortuna. Aí, e ele já caiu na primeira armadilha, a armadilha do ego. Na história do Chapeuzinho Vermelho, o lobo mau, que queria, né, comer a Chapeuzinho Vermelho, né, se travestiu de vovozinha, engoliu a vovozinha e para pegar a Chapeuzinho. Era o ego ali. E ele caiu na armadilha do ego, no dinheiro fácil, no sucesso da história, né, e ali acabou ficando preso por conta do ego. Se tem alguma coisa que nos prende, é o ego. E aí, o que aconteceu? Ele preso, a consciência que era ali, o alter ego não tinha poder de libertar ele ali, só um milagre. Vem de novo a fada azul. A fada que no começo atendeu o pedido de Gepeto. E agora vem libertar Pinóquio. Quem é a fada? A fada é o Deus maior, né? É o Deus, o Criador de tudo, representado por nós, pela centelha divina, pelo eu sou, que cada um tem dentro de si. Qualquer um, desde o homem mais iluminado ao terrível bandido, todos nós temos uma fada azul, que é a nossa centelha divina. Olha aí, que interessante. E ela vem e realiza um milagre. E nesse momento, o Pinóquio começa a se justificar para o eu sou.
justificativa. Se justo fica, não tem por que se transformar. Ai! E ele começou a contar mentiras, se justificar. Não, porque aconteceu isso, eu fui preso, deu um azar, deu um problema e tal, e conversa, e isso e aquilo. E com isso, o que acaba acontecendo, o nariz começa a crescer. Um sinal na nossa própria cara, diante dos nossos próprios olhos, de que nós estamos fora da lei, que nós estamos fora da verdade, fora da justiça. O nariz crescendo. A gente pode fingir que não está vendo, mas ele está na nossa cara, os nossos olhos veem quando nós estamos justificando, quando nós estamos enganando, especialmente a nós mesmos. E aí a fada viu aquilo e diz para ele o seguinte: o menino que quer ser mau, o boneco que quer ser mau, o menino que quer ser mau vai ser sempre um boneco de pau. O que significa isso? Se nós escolhermos o caminho realmente fora das leis, lembrem que essa coisa de mal e bem, tudo era para criança, nós estamos interpretando. Mas se cada um de nós quisermos sair das leis, nós vamos continuar um boneco de pau. O menino que quer ser mau continuará sendo um boneco de pau. Isto é, o ser humano que parar de mentir para si mesmo, de colocar no centro de si mesmo a verdade absoluta, se ele não fizer isso, ele nunca vai ascender e ser um ser iluminado. Ele vai continuar a ser um boneco de pau. E ele aprende essa lição e se compromete que só daí para frente só vai ser um menino bom, né? Sem essa coisa do maniqueísmo. Lembrando que é uma história, o menino bom é um menino que segue as leis. Que leis? As leis cósmicas, que o hermetismo deu de bandeja para nós em 7 itens, que depois, um dia vamos falar disso, né? Que são as 7 leis cósmicas. O menino mau é aquele que está fora da lei. E ele promete que vai ser um menino bom, isto é, dentro das leis. Sai e, de repente, de novo é seduzido pela luxúria, pela ilha dos prazeres. É claro que ali tinha sorvete, cigarros, que no caso era charuto, bebida, mas todos, a luxúria humana, o sexo, o dinheiro, o poder, o prazer pelo prazer, o hedonismo sem consequência, né, ou sem consciência, perdão, e transformou o Pinóquio em burro. Quantos e quantos de nós, escravos dos prazeres, viram animais instintivos? Nós somos seres que temos uma parte moral, uma parte humana, uma parte somática, uma parte corporal, física, e temos uma parte espiritual. A identidade, a idolatria, o exercício constante da parte física, da parte corpórea, instintiva, vai nos transformando num animal. Porque nós somos diferentes dos animais. Aqui tem um cérebro reptiliano, cérebro límbico, cérebro cortical. Reptiliano, até os répteis têm. O cérebro límbico, emocional, só os mamíferos têm. E o cérebro cortical, o córtex cerebral, que tem a razão, que tem a filosofia, que tem a sacralidade, só nós seres humanos temos. Então o exercício desregrado da sexualidade, dos prazeres, sem a menor consciência, vai nos tornando animais. E é isso que a história conta. Ele virou um burro. Ele virou um burro. Olha que louco isso. E um animal. E para ser escravo da animalidade, da corporalidade, da materialidade, do ceticismo absurdo. Né? E aí isso acontece. Mas, quando ele percebe que o pai tinha ido em busca dele e que tinha sido engolido por uma baleia, ele se mune de coragem, como um herói, de novo com a jornada do herói, e aí o que ele faz? Salta no mar e vai atrás do pai, e aí ele encontra-se dentro da baleia. Por que dentro da baleia?
De novo, o mito de Jonas. Jonas foi engolido pela baleia. Quando ele desobedeceu a Deus, Deus queria que Jonas fosse pregar em Nínive, acho que é o nome desse da cidade, numa cidade que era punk. Essa era uma cidade tipo perifa de São Paulo, só tinha bandido e tudo, e ele não quis. Falou, não vou pregar lá não. E ele desobedeceu a Deus e foi engolido por uma baleia. E lá dentro, naquela câmara escura, a câmara da reflexão, lembrar que Marco Collodi e Walt Disney eram maçons. Isso faz parte da tradição maçônica, a câmara escura, a câmara da reflexão, aonde nós não podemos ver mais nada. Fazendo uma comparação com a filosofia ou com a religião cristã, os 40 dias de Jesus no deserto, mergulhando dentro de si mesmo, conhecendo sobre si mesmo. Aí o que acontece? Ele se cristifica, ele se ilumina ali. A baleia e o deserto têm a mesma finalidade, o encontro de si mesmo. E ali então ele consegue se salvar junto com o Pai. E na praia ele consegue então a bênção da fada azul, porque ele se provou ser corajoso, sincero e generoso. O que significam essas três virtudes? Vamos entender. Então, corajoso, a vontade, o exercício da vontade, a coragem de mergulhar para dentro de si mesmo, no mar de si mesmo, nas águas de si mesmo, e enfrentando as suas próprias sombras e pouco a pouco transformando sem desistir. É preciso de vontade para iluminar. E isso é que a fada, o que Walt Disney colocou, e Carlo Collodi também, colocou como uma primeira virtude. Sem vontade não há progresso. A vontade de sair da zona de conforto, de enfrentar as nossas sombras, de romper com os grilhões do nosso próprio ego. Essa é a vontade. A sinceridade tem a ver com a verdade, com a justiça. Imagine uma roda, um objeto perfeito. A humanidade evoluiu muito quando descobriu a roda. Ela tem um centro, onde todo o resto está equidistante do centro. Tridimensiona a roda, nós temos uma esfera. O centro é a justiça. Todos os nossos pontos têm que estar equidistantes na justiça. Imagine uma esfera. Todo aquele sólido é apoiado num único ponto. E qualquer ponto pode ser a base dele. Por que qualquer ponto pode ser equilibrante da esfera? Porque ele está equidistante do centro. A verdade, a justiça. Então, a coragem, a vontade, a necessidade, a energia que temos para enfrentar a nós mesmos. Mantermos o tempo todo equidistantes da justiça, a justiça no centro, a verdade como única forma de gabarito. Tudo tem que passar pela verdade. E a terceira virtude, a generosidade, o altruísmo, a alteridade. É saber que nós não estamos sozinhos nesse planeta. E se nós entendermos que todos nós somos parte de um único ser, todos nós, todos os eus se reúnem no núcleo aglutinador Deus. Pensar no outro é pensar em si mesmo. Trabalhar para o outro é trabalhar pelo todo. De todas as definições do Criador que eu conheço, a que mais se coaduna com aquilo que eu sinto é a definição hermética de Deus, que chama de o todo. Então, estar no movimento altruísta é estar no todo. E por isso essas três virtudes faz com que ele se ilumine. Ter a vontade de vencer a si mesmo, sempre pautado pela justiça e pela verdade, e sempre percebendo que a separação entre tu e eu é apenas uma ilusão. Somos todos um. O que eu fizer por você, estarei fazendo por mim, estarei fazendo pelo Criador, pelo todo. Ou se quiser chamar
por Deus. Espero que a luz tenha dado, porque a história levou todo o pôr do sol aqui. É isto!